Estamos recebendo o novo comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar, que tem a sua sede aqui em Lajeado, Tenente Coronel Samarone Teixeira Zap. Para falar um pouco desse desafio que ele assume aqui, o Zap é uma pessoa que já esteve em outros cargos importantes, à frente, por exemplo, de comando rodoviário da Brigada Militar, à frente das nossas rodovias aqui do Vale do Taquari, já esteve em outras corporações, esteve recentemente fora da região, mas agora retorna aqui para o Vale do Taquari, que ele conhece muito bem. E vai falar um pouco dessa sua nova atividade, desses desafios, mas acho que começamos, Zap, para tentar relembrar um pouquinho, falar um pouco dessa sua trajetória, esse seu currículo aqui junto ao Vale do Taquari e também fora da nossa região. Bem-vindo aqui ao programa Troca de Ideias da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita. Bom dia. Esse momento, para mim, se reveste de grande importância, de poder estar usando o microfone da Rádio Independente, e a gente sabe da importância que ele tem na vida das pessoas aqui do Vale, pela história que a rádio tem, de envolvimento com a comunidade, diariamente, e sobretudo nos momentos onde a comunidade mais precisou, foi o rádio que manteve as pessoas informadas daquilo que naquele momento era importante. Não só nos eventos aí de setembro, mas essa história é muito mais antiga, né? Quando o seu Lauro Miller, com a sua caderneta, já fazia isso, antes da gente ter todas as ferramentas tecnológicas hoje disponíveis para poder emitir alertas e orientar as pessoas, o seu Lauro já fazia lá com a cadernetinha dele, informando lá, o seu João, mais meio metro, a água vai chegar na sua casa, saia da casa. Então a gente tem um respeito muito grande pelo rádio. A rádio aqui é um modelo de participação comunitária, de prestar esse serviço de utilidade pública. Tem uma ligação forte com o rádio pessoal, né, familiar, então esse meu respeito e admiração vem de longe. Posso dizer que fui criado com arroz e feijão do rádio, né? E poder estar usando o microfone para falar com a comunidade do Vale faz com que isso também se revista num ato de grande responsabilidade para poder transmitir uma mensagem para as pessoas de trabalho, né, e de confiança na Brigada Militar, para esse desafio que a gente está iniciando, de ser o responsável, então, pelas ações da Brigada Militar, no que diz respeito à segurança pública, nos municípios que o 22 Batalhão atende. Qual é essa ligação com a rádio? A minha família, ela tem um grupo de rádios, né? Família Zap, de Santa Maria. Então, o pai, por exemplo, agora está na rádio. O pai é o diretor da rádio em Membuí, lá em Santa Maria. É uma rádio antiga, já com 82 anos. Né? O meu tio, o irmão do meu pai, o tio Cláudio, essa hora está lá na Rádio Nativa FM. Assim como agora também temos aqui próximo, em Guaporé, temos um outro diretor que também deve estar ali na rádio. E assim vai, Rio Grande, Livramento, Campo Bom, e uma série de outros locais. Agora mais uma rádio integrando o grupo, que é Sobradinho, Candelária, né, Restinga Seca. Então, a gente tem uma ligação antiga. Já conhece, então, os bastidores também. Desde jovem, né? E com relação à região, né, Ricardo, isso que as pessoas esperam ouvir, até para a gente restabelecer também, que as pessoas possam ver na gente alguém que é daqui, né? Então, eu me considero hoje do Vale, né? Porque já vivo aqui desde 1998, né? Então, saí de Santa Maria com tenra idade para fazer o curso de formação de oficiais em Porto Alegre, isso em 95, e concluído então a formação, a minha primeira unidade a servir foi aqui em Lajeado, quando ainda era a Companhia de Lajeado. Então, em 23 de dezembro de 98, a gente veio para cá, quando ainda não tínhamos o CRPO, né? Quando ainda era companhia, depois logo teve a mudança de estrutura, passou a ser denominado o CRPO Vale do Taquari, depois até absorveu o Vale do Caí, depois separou de novo. E a gente trabalhou então direto no policiamento no início da nossa carreira,
na companhia de policiamento até 2002. Depois recebeu uma nova tarefa, que foi comandar a companhia de Estrela. E logo na sequência ali, Estrela virou batalhão, 40 batalhão. E isso em 2005, acho, virou. E aí, então, eu vim para a sede do Comando Regional, quando era aqui no São Cristóvão ainda, né? Fiz as funções de chefe de operações da inteligência. E ali me foi feito um novo convite, que era implementar as frações do Comando Rodoviário no Vale do Taquari. Que a gente tinha só o grupo de Encantado, que atendia toda a região. Aí a gente estava com a tarefa, então, de instalar Cruzeiro do Sul, onde era a praça de pedágio, que tinha trocado de local, né? E aquela estrutura ali incorporou ao patrimônio do Estado e nos serviu muito bem para implementar ali mais uma fração. E lá em Teutônia também a gente instalou Teutônia, junto com a parceria na época lá com o prefeito Silvério, que construiu o prédio, e a Brigada Militar entrou então com a estrutura de equipamentos e os recursos humanos. E ficamos até 2009 cuidando da parte de policiamento rodoviário aqui na região especificamente. Aí absorvi Santa Cruz, continuei então cuidando daqui, mas absorvi Santa Cruz, que daí peguei então o eixo da 287 todo ali, Santa Cruz e Taquari, e tinha mais um polo distante lá que era da nossa responsabilidade, que era Rio Grande e São Lourenço. Então fiquei ali então até 16. Né? Então, continuando sempre residindo em Lajeado, fazendo bate-volta todos os dias, mas sempre residindo aqui, sempre por opção, né? Quis manter a minha família no município, porque entendo que aqui é um lugar onde é bom de se viver, né? Para a gente poder ter condições de educar os filhos, né? É uma cidade que tem uma estrutura em todos os sentidos muito boa, de educação, de ensino, de saúde, né? Um comércio muito pujante. Nós temos tudo aqui. Quando a gente precisa, às vezes vai a Porto Alegre para alguma coisa, até acho que mais para poder dar uma passeada, né? Mas a gente tem uma condição aqui muito boa de poder ter qualidade de vida. E daí, saindo promovido a major lá em 2016, retornei para o Vale, para o Comando Regional. E fiquei na função de chefe de operações. Em agosto de 2017, em razão de uma necessidade de ter um major para comandar o Batalhão Rodoviário de Cachoeira do Sul, que atende essa região aqui, então fui a Cachoeira, comandei o batalhão por 1 ano e 6 meses. Então, sem perder novamente o foco aqui na região, continuava sendo área minha de responsabilidade, só que aumentando, né, o tamanho da área, pegando a região central e até a região da fronteira, noroeste. Fiquei então lá 1 ano e 8 meses e fui a Porto Alegre então para a sede do Comando Rodoviário, né? E fiz as funções lá de Estado-Maior. Dali fui convidado para o Comando Ambiental, em razão de uma necessidade que a gente tinha lá de algumas questões estruturais que a gente tinha que organizar. Exemplo de fazer uma nova sede lá para o comando, então auxiliamos o comandante lá na construção de um novo quartel, lá com 700 metros quadrados, que serve hoje a sede do Comando Ambiental, que tinha trocado de lugar. Era lá na João Pessoa e a gente queria trazer para o Guaíba, para o ambiente de trabalho, e a gente conseguiu fazer isso. E aí então, em razão de algumas questões de segurança pública envolvendo daí lá na capital, Porto Alegre, em 2022, em julho, passando por uma instabilidade de ocorrências de CVLI, de homicídios, se fez uma mudança então em toda a estrutura do Comando de Policiamento da capital. E então eu fui convidado a comandar o batalhão da Zona Leste, uma área de 250 mil pessoas, com predominância de áreas de vulnerabilidade social, né, uma área bastante difícil de a gente poder fazer o enfrentamento. E acredito que vencemos, né? Eu fui para lá em setembro de 22 e a gente encerrou o ano com 78 mortes violentas intencionais, 78 homicídios. E aí, em razão das estratégias todas, né,
do Comando do Policiamento da Capital, da Brigada Militar, com apoio fundamental e sempre presente da Polícia Civil nas ações integradas de segurança pública. As questões de inteligência afetam ao entendimento desse processo todo e norteando as ações. A gente conseguiu fechar o 2023 aí com 40 homicídios, uma redução de 48%, o menor número da série histórica desde 2016 naquela região, trazendo os homicídios para um patamar de uma taxa de 16 por 100 mil, uma taxa a nível de estado adequada. Claro que se busca trazer a 10 a taxa, mas a taxa estava em quase 30 e a gente conseguiu trazer para 16, e aí fomos convidados a retornar ao Vale. Confesso que era um desejo, sempre foi um desejo, né? Mas o tempo das coisas acontecerem nem sempre é só na vontade da gente, mas também nas questões estruturais e de gestão da instituição que permitem esse retorno em dado momento da carreira. Acredito que volto num momento bom, profissionalmente, sobretudo pelas experiências que pude ter também frente a esse desafio grande que foi lá em Porto Alegre, e também motivado em razão de entender que o Vale passou pela maior tragédia humanitária da sua história. Isso me faz que eu tenha um motivo a mais para querer estar aqui hoje. Que legal. Estamos conversando com o novo comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar, que tem a sua sede em Lajeado, que atende 36 municípios aqui da nossa região, Tenente Coronel Samarone Teixeira Zap. E já teremos também a participação do Luiz Fernando Wagner, falando com responsáveis da Brigada Militar lá de Teutônia, revelando os detalhes da operação de busca daquela mulher que estava desaparecida e foi localizada nesta terça-feira de carnaval em Teutônia. Daqui a pouco o Luiz Fernando vai trazer informações sobre isso. Mas retornando o nosso bate-papo aqui com o novo comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Samarone Teixeira Zap. O senhor comentava agora há pouco que conseguiu a diminuição dos níveis de criminalidade, especialmente de homicídios na zona leste de Porto Alegre. A gente tem visto aqui um número que está se elevando em termos de homicídio, especialmente ligado ao tráfico de drogas no Vale do Taquari como um todo. Não é uma especificidade de Lajeado, mas Lajeado acaba sendo um dos principais pontos. De que forma que o novo comandante pretende fazer com que esses índices diminuam? A gente sabe que zerar seria quase que uma utopia, mas que tipo de ação vai ser feita e qual é o grau de preocupação que o senhor tem com esse tema aqui no município de Lajeado? Pois bem, o homicídio, ele é o crime que mais choca qualquer comunidade, né? Porque ele repercute na vida das pessoas, e é o crime mais punido pelo próprio nosso ordenamento jurídico. É o crime que tem as penas mais severas, em razão de tratar-se então de um crime que atenta diretamente contra a vida, né? Por isso então a importância que ele tem, e isso faz com que a gente também demande a totalidade dos nossos esforços para conseguir manter esses indicadores dentro de padrões de civilidade, né? Lajeado, a gente tem que sempre buscar um pouco do passado, e a gente teve em 2022 7 homicídios no ano inteiro. A gente teve uma taxa de homicídios de 7,5 homicídios por 100 mil habitantes. Essa taxa é de países da Europa. Que bom que foi assim. Contudo, em 23, a gente teve, sobretudo no final do primeiro trimestre do ano, uma elevação dos homicídios, que vinham, então,
dentro de um patamar de razoável controle, vamos dizer assim. Mas principalmente ali em novembro e dezembro houve uma instabilidade decorrente de disputa envolvendo organizações criminosas que fizeram que Lajeado fechasse o 2023 aí com um total de 20 homicídios, que trouxe essa taxa para acho que 21 pontos, 21 homicídios por 100 mil. Então a gente olhando assim, 2022 com 2023, claro que tem que trazer preocupação pela elevação que teve. Praticamente o triplo. Mas o 22 foi excepcional. Então a gente também, por vezes, a gente acaba chegando a um ponto de brigar com zero. E brigar com zero é a coisa mais difícil que tem. Mas vamos tratar do presente, né? Que a nossa referência é o 23. Para a gente poder projetar as questões agora para o 24. Então, ainda nessa onda de instabilidade, em 24 a gente registrou em janeiro 4 homicídios, dos 4 homicídios, os 4 envolvendo questões relacionadas a tráfico de drogas, e tendo então o último registro de homicídio no dia 27 de janeiro. Então estamos aí há 15 dias, 17 dias, sem registro de homicídio na cidade de Lajeado. Mas a gente não pode olhar só Lajeado, a gente tem que olhar de forma mais sistêmica, porque a questão da disputa de organizações criminosas, ela se dá não só a nível local, mas a nível regional também. Isso faz com que a gente tenha instabilidade, preocupação, foco de atenção, por exemplo, com Arroio do Meio, com Encantado, né? Em razão da forma que essas organizações estão estruturadas e dos conflitos que há, que a gente busca ter o entendimento disso através das ações de inteligência que a gente desenvolve diariamente, que é o primeiro ponto, já respondendo a tua pergunta, que a gente tem que demandar energia, que é entender como está se dando então essa disputa, as lideranças que estão envolvidas e a que grupo pertencem, para poder focar ações específicas de repressão qualificada com relação a essas pessoas. Então, ações específicas de repressão qualificada serão desenvolvidas com relação a essas organizações criminosas, aos locais de atuação desses grupos, juntamente com a Polícia Civil, através de uma parceria que a gente já tem. Isso é importante que se diga. Eu não cheguei para estabelecer parceria. A parceria ela já existe, né? bem solidificada. Então hoje não há como as estruturas de segurança pública terem sucesso frente a esses desafios sem o trabalho conjunto, integrado, parceiro, Polícia Civil, Polícia Penal, bem como também outros poderes que nos ajudam nesse sentido. A exemplo do Poder Judiciário, mantendo as pessoas presas ou atendendo aos pedidos de cautelar de prisão solicitado pelas autoridades, Ministério Público também parceiro, para a gente poder, nesse esforço coletivo, conseguir frear essa instabilidade, trazer então para níveis de normalidade. E aí tem ações muito específicas, né, que podem ser adotadas conforme vai se evoluindo nesse entendimento, que passa então pelo sufocamento das ações desses grupos hostis através da presença policial, passa pela prisão desses indivíduos que estão relacionados ao cometimento dos homicídios, se eleva a nível de prisão de mandantes, porque aquele que puxa o gatilho nem sempre é o que manda que o homicídio seja praticado, né? E podendo também se elevar para outros instrumentos de controle que
a gente, em Porto Alegre, dentro da nossa estratégia, lá juntamente com o Departamento de Homicídio, utilizou como medida mais extrema, quando a gente não tem esse arrefecimento, que é a própria transferência de lideranças. Essa experiência vivida mais recente agora em Porto Alegre, ela é possível se colocar também aqui na nossa região, ou as características são diferentes, ou não? Em geral, as características das ocorrências são semelhantes? Ou da atuação, né, dessas facções? O modo das organizações criminosas operar são os mesmos. Os homicídios, eles orbitam em torno da disputa de poder, ou seja, a disputa de território para a manutenção da traficância por parte daquela organização em determinado local. Então, toda vez que há um desajuste nisso, é porque uma facção está querendo operar naquele território que diz respeito a outra organização. Então, a gente também deixa muito claro que não há domínio de território, tá? Não há domínio, nenhum território hoje na região do Taquari é domínio de alguma facção, tanto que os órgãos de segurança pública, eles operam em todos esses locais. Então, não tem local que a Brigada Militar hoje não entre e não atue. E sim, respondendo a tua pergunta, a forma de combate, ela segue essa métrica. Por quê? Por lógico, né? O que alimenta as organizações criminosas é o ganho financeiro adquirido através da venda de drogas. Então, as ações de polícia voltadas ao sufocamento da venda de drogas, por si só, interferem, então, no ganho financeiro das facções. Ações de polícia mais específicas, que visam também o empobrecimento, vamos dizer assim, das organizações, também vem em favor da diminuição dos indicadores, né? E, sobretudo, a identificação de lideranças e, o mais importante, conseguir vincular essas lideranças à autoria dos homicídios, se não na execução em si, mas na articulação e na ordem de que o homicídio seja praticado, também são determinantes para que esses indicadores baixem e, paralelo a isso, a manutenção, então, da presença da Brigada Militar dentro desses territórios para poder, então, fazer com que não haja um novo interesse por parte das organizações para que se volte o domínio ou o interesse financeiro em razão do que gera o tráfico de drogas. Em Porto Alegre, para ter uma ideia, são realidades diferentes, assim, vamos dizer, em termos de volume, né? Mas um local consolidado de traficância de droga, a gente vulgarmente chama de uma boca de fumo, numa área bastante populosa, gira um valor de dinheiro bastante significativo. Então é por esse valor que eles brigam. E pegam uma área onde há a presença que nem eu tinha, 30 locais de traficância de droga, o que gira por mês isso são milhões de reais. Então, trazendo para a nossa realidade, num volume menor, mas não porque é menor que não há a mesma forma de eles disputarem esse interesse. Então, as ações serão desenvolvidas de forma forte, através da presença policial nessas áreas, em conjunto com estratégias que nós estamos ajustando juntamente com a Polícia Civil para poder reunir energia, e temos essa energia reunida. A questão agora é de a gente ir aplicando ela de forma inteligente, com assertividade também. Não pode ser algo que não tenha um fim específico, para poder trazer a níveis de normalidade. Paralelo a isso, as pessoas, eu acho que já observam, talvez vocês também já observam isso, são pessoas que vivem aqui na cidade e são, por si só,
avaliam o serviço de segurança pública, porque assim, eu também sou usuário do serviço, né? Eu sou prestador e usuário de serviço ao mesmo tempo. Minha família também todos somos. A gente tem também já em andamento, isso está funcionando. A gente implementando ações então de visibilidade. Você já deve ter notado uma presença das viaturas mais constante na rua, parada em alguns pontos de interesse, principalmente nos horários de maior circulação de pessoas, para que as pessoas vejam a Brigada Militar. A sensação de segurança que todos desejamos ter, ela passa pelo visual, né? Passa em nos ver. Toda vez que a gente vê uma viatura parada, o policial bem postado, atento, isso transmite uma sensação de segurança. Não que isso busque minimizar os problemas sérios que a gente tem que enfrentar, mas se a gente não transmite essa sensação, é uma dificuldade a mais, porque as pessoas começam a viver isso, escutam, um vizinho fala com o outro, e aí tu olha para o lado, não vê a polícia, então aquilo acaba aumentando esse sentimento que as coisas não estão boas. Então, a melhoria disso passa também por uma melhoria da percepção. Então, estamos com uma moldura operacional voltada hoje para a visibilidade, em locais onde as pessoas nos vejam. Estamos com uma presença policial, principalmente aos finais de semana, junto aos locais de lazer das pessoas, junto aos parques, onde as pessoas, ao fim de semana, buscam ter um momento de descontração com seus filhos, com suas famílias, aquele momento de lazer que é tão importante, para que a gente possa manter a nossa qualidade de vida, a nossa própria questão de aspecto de sentimento, né, de tranquilidade, para que a gente possa enfrentar cada um as suas dificuldades do dia a dia. E nesse papel, nessa tarefa, a polícia tem um papel fundamental, de que as pessoas possam todos os dias irem trabalhar e retornarem para suas residências, se sentindo seguras e, sobretudo, também que não tenham, por exemplo, o que tem de algo que é muito importante para a gente como sentimento, como indivíduo, que a casa ainda continue sendo nosso asilo inviolável. A gente possa retornar para casa e não encontrar a casa arrombada, a casa com a porta quebrada, com aqueles objetos que a gente adquire com tanta dificuldade para poder ter conforto em casa, roubados, furtados, subtraídos pela criminalidade. Que a gente possa transitar nas ruas sem ter medo. Esse é um sentimento que a gente não pode ter. Medo de ser roubado, de ser assaltado, de ser abordado por um delinquente. Então, o nosso papel vai além só da questão do CVLI, né? Ele passa por essa parte complexa de que as pessoas se sintam, de fato, seguras de morar em Lajeado e que a gente possa aqui continuar vivendo em harmonia. É o que se espera. Comandante do 22º Batalhão da Polícia Militar, com sede aqui em Lajeado, Tenente Coronel Samarone Teixeira Zap. Obrigado pela entrevista e um bom trabalho à frente aqui do nosso comando. Obrigado a ti, Ricardo. Obrigado a Rita. Eu repito o que eu já disse em alguns locais, né? A gente não pede paciência, é algo que não se pede, em se tratando dos problemas que a gente tem para enfrentar. Não peço paciência, só peço confiança para a gente trabalhar, a transpiração não vai faltar, tá? E a gente está à disposição de vocês a qualquer momento para poder vir aqui compartilhar com toda a audiência da Rádio Independente os problemas afetos à segurança pública de Lajeado. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com o comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Samarone Teixeira Zap.